Nesse vídeo, vamos apresentar a definição matemática de função. Uma função é uma relação que possui determinadas propriedades. Vamos ver. Dada uma relação qualquer R de A em B, a gente diz que R é uma relação funcional quando acontece o seguinte: para todo objeto A, que é elemento do conjunto A, e objetos B e C, que são elementos do conjunto B, se acontece do par AB pertencer à relação R e o par AC também pertencer à relação R, então a gente conclui que necessariamente B e C são iguais. Essa é a maneira da gente dizer que a relação R nunca vai relacionar o mesmo objeto A dois objetos diferentes B e C, que é o que está representado aqui no desenho. É proibido que a relação associe ao mesmo objeto A dois objetos diferentes B e C. Se isso nunca acontece, a gente diz que a relação R é uma relação funcional. Dada uma relação R qualquer, de A em B, a gente diz que a relação R é total quando acontece o seguinte: para todo objeto A, que é elemento do conjunto A, tem que existir um objeto B, elemento do conjunto B, e para B pertencer à relação R. Então, se uma relação R de A em B é total, nunca acontece de eu ter algum objeto que é elemento do conjunto A que não está relacionado com nenhum objeto do conjunto B. Então, o que está representado aí no desenho é aquilo que é proibido acontecer para a relação R ser total. E essas são as duas propriedades para a gente definir quando que uma relação R é uma função. A gente diz que R é uma função quando ela é uma relação funcional e também é uma relação total. Então, funções em matemática são relações funcionais e totais. A funcionalidade e a totalidade são propriedades de relações que a gente observa focado no conjunto de partida, no conjunto A. Se a gente pensa em propriedades análogas, só que olhando para o conjunto de chegada, aí a gente vai definir as propriedades de injetividade e sobrejetividade de uma relação. Então, vamos lá. A gente diz que uma relação R de A em B é injetiva quando acontece o seguinte: para qualquer objeto B que pertence ao conjunto B e dados quaisquer dois objetos A e C pertencentes ao conjunto A, nunca vai acontecer do par AB pertencer à relação e também do par CB pertencer à relação. Ou seja, para uma relação R ser injetiva, a gente nunca vai encontrar dois pares AB e CB, então com primeiras coordenadas diferentes e segunda coordenada igual. Essa propriedade de injetividade, então, ela é dual da propriedade da funcionalidade. É análoga à funcionalidade, só que agora a gente está olhando para o conjunto de chegada. É comum no ensino médio a gente definir injetividade e sobrejetividade para funções. Aqui a gente está apresentando definições mais gerais. A gente está definindo quando que uma relação qualquer, função ou não, é injetiva, e a gente vai definir também quando que uma relação qualquer, sendo função ou não, é sobrejetiva. A propriedade da sobrejetividade é dual da totalidade. A gente vai dizer que uma relação qualquer, R de A em B, é sobrejetiva quando acontece o seguinte: para todo objeto B, elemento do conjunto B, sempre existe um objeto A, elemento do conjunto A, de modo que o par AB pertence à relação. Ou seja, uma relação R de A em B não é sobrejetiva quando não acontece de nenhum objeto B do conjunto B ficar sozinho, sem ter algum objeto que é elemento do conjunto A relacionado com ele pela relação. As propriedades de funcionalidade e injetividade são duais. A funcionalidade a gente verifica observando o que acontece no conjunto de partida. A injetividade a gente verifica observando o que acontece no conjunto de chegada. Então, a gente está trocando o conjunto de partida com o conjunto de chegada e a gente tem uma operação sobre relações que inverte as coisas, troca conjunto de partida com conjunto de chegada, é inversão de relações. Então, a gente vai ter essa proposição. Uma relação R é funcional se somente se a sua inversa é injetiva. E vale também que uma relação R é injetiva se somente se a sua inversa é funcional. Bom, totalidade e sobrejetividade também são propriedades duais nesse sentido. Então,
a gente também vai ter um par de proposições dizendo que, dado uma relação R qualquer, ela é total se somente se a sua inversa é sobrejetiva. E também vale que, dado uma relação R qualquer, ela é sobrejetiva se somente se a sua inversa é total. Quando uma relação R é funcional, cada objeto, que é elemento do conjunto de partida, quando está relacionado com algum objeto no conjunto de chegada, está relacionado com um único. Quando a relação é total, todos os objetos do conjunto de partida estão relacionados com algum objeto no conjunto de chegada. Quando a relação R é injetiva, cada objeto do conjunto de chegada, se está relacionado com alguém, está relacionado com um único objeto do conjunto de partida. E quando a relação é sobrejetiva, cada um dos objetos pertencentes ao conjunto de chegada estão relacionados com... Se a gente tiver uma relação que tem essas 4 propriedades, então, a gente vai ter uma relação que associa exatamente um objeto no conjunto de partida a exatamente um objeto no conjunto de chegada. Relações assim a gente chama de bijeções. A relação R é bijetiva quando ela é funcional, total, injetiva e sobrejetiva. Então, se eu tenho uma relação que é funcional, total, injetiva e sobrejetiva, que a gente também chama de bijeção, a gente tem uma relação tal que, dado qualquer objeto no conjunto de partida, existe um único associado a ele no conjunto de chegada pela relação, e vice-versa, dado qualquer objeto no conjunto de chegada, existe um único associado a ele pela relação lá no conjunto de partida. Bijeção é o conceito-chave para a gente definir cardinalidade de conjunto. Cardinalidade, ou de quantidade de elementos num conjunto, é definido justamente tomando como base a noção de fazer corresponder um a um os objetos de um conjunto aos objetos de um outro conjunto. No próximo vídeo, a gente vai usar essa noção de bijeção para discutir cardinalidade de conjuntos infinitos.